Agora são 11 horas e 50 minutos, é o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Deixa eu dar um merchan aqui, é o seguinte, para você viajar com tranquilidade pelos países do Mercosul, você tem que ter aquele seguro Carta Verde, tá? Carta Verde Seguros na Avenida Mercosul 101, próximo à aduana Brasil-Argentina. Por pouco você roda tranquilo e o telefone é 3523-6702, ou o telefone 9, que agora tem esse dígito a mais, né? 99996-0401. Há 22 anos, o melhor rodízio de bisteca é no CTG Charrua. Professor Sérgio, deixa eu lhe convidar. Senta ali, ainda que momentaneamente, até a hora que o Enes lhe tirar dali, porque o Enes tem razão para tudo, tá? Senta no lugar do Enes aí para ajudar a participar conosco. Do nosso programa. Porcelanato em cepa até o dia de hoje, 60 por 60, de R$ 59,90 por R$ 36,90, e o porcelanato em cepa bege de 80 por 80, de R$ 79,90 por R$ 39,90. Onde? José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões de Laportes, telefone 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. Doutor Valcilei de Almeida, que é delegado aqui em Foz do Iguaçu, e tendo cuidado maior com a delegacia do adolescente. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura. Bom dia, obrigado a vocês pelo espaço aqui de expor o serviço que a gente tem feito na Polícia Civil, e o assunto já adiantaram aqui sobre drogas, e é realmente um problema bastante sério que a gente procura atuar da melhor forma possível para cumprir o que a legislação determina. O Fabrício Ioquio Pimenta, que é psicólogo, coordenador do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que é uma unidade de saúde aqui localizada no bairro da Vila Holanda, aqui na região do centro de Foz do Iguaçu. Bom dia, Fabrício, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite aí para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão em alta no momento aí, né, devido às ações que estão sendo feitas aí nos últimos dias, né? Então, agradeço e espero poder colaborar aí. A Iviana Silva dos Santos, que é assistente social da comunidade terapêutica Sagrada Família do Dom Olívio Aurélio Faza. Iviana, obrigado pela tua presença, bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, é claro que a produção do programa pautou vocês em relação à discussão da pauta de discussão. O professor Sérgio já cumprimentei, já está na roda de conversa aqui conosco também. Doutor Valcilei, nós estamos assistindo o Brasil, essa atitude correta ou incorreta, uns politizam de um lado, outros de outro e tal. E nós fizemos a introdução aqui o seguinte: Foz do Iguaçu não tem talvez uma Cracolândia tal qual tem São Paulo, ou Cascavel não tem, ou Londrina não tenha, porque não tem aquele número de pessoas que lá transitam, que lá residem, que lá moram. Quer dizer, se tem um retrato que poderia ser pintado, digamos assim, veja a falta da dignidade humana, você tira um retrato daquilo ali, né? Pessoas como zumbis, não só o viciado ali sofrendo, quer dizer, por qualquer princípio da dignidade humana, se foi, né? Quer dizer, as pessoas desnudas, sujas, cheirando mal, sem qualquer alimentação que possa dizer que é uma alimentação adequada, dorme porque dorme, acorda porque acorda, sem qualquer noção de higiene. Mas o fato que chamou a atenção é o seguinte: nessas questões, o senhor pessoalmente, por aquilo que o senhor faz no dia a dia, pela sua formação acadêmica e tal, profissional, como é que o senhor é contra ou a favor a um internamento compulsório de pessoas que estão nesse estágio? Bom, primeiramente, na sua fala, eu já trabalhei em alguns lugares do Brasil e realmente Foz do Iguaçu tem assim uma função, e é diferenciado em relação a alguns problemas que ocorrem no Brasil. Nota-se, logo que cheguei para cá, nota um turismo diferenciado, né? Um turismo assim de qualidade,
E isso acaba que gera uma renda local que às vezes dificulta esses bolsões, que geralmente são problemas mais sociais, de pobreza. Obviamente, não é só a pobreza que leva a pessoa a estar naquela situação, mas obviamente isso contribui para aquela degradação igual ocorre nesses lugares onde junta essa enorme quantidade de pessoas, né, consumindo drogas. Foz do Iguaçu, provavelmente, por isso, e mais alguns programas, eu noto que diversos programas que são realizados pela Prefeitura, pelo Estado, que retiram mesmo essas pessoas, inibem a formação dessas circunstâncias de criar essas cracolândias. Agora, a questão da policial, a gente cumpre a lei, cumpre o que está escrito na legislação. Ali cabe ali à Polícia Civil, ao delegado que está responsável por aqueles casos, de cumprir o que está na lei. E essa questão de drogas o que fazer e como fazer é bem um problema sociológico. Tem que haver um estudo de aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Hoje eu vejo uma punição relativamente muito rigorosa na parte do traficante e o usuário, que na verdade ali é um comércio, uma compra e venda, e o usuário não tem muito o que fazer, né? A legislação é meio que omissa na questão da parte do contrato que compra. Você só tem a legislação muito rigorosa na parte da venda. Sinceramente, como polícia, Você como vê policial... a possibilidade de punir também o consumidor? Não sei se seria o termo punir Certo. o consumidor. Isso aí é um estudo que deve se fazer. Onde você quer chegar? Porque enquanto houver mercado consumidor, haverá alguém querendo vender. A pessoa, por um motivo ou outro, ela vai querer fornecer aquele produto para o mercado consumidor. Isso é histórico. Se você olhar na história do mundo, onde o local proíbe ou determinada... nos Estados Unidos, no começo do século passado, bebidas alcoólicas, proibiram bebidas, os destilados. O comércio continuou. Né? Então, é uma questão complexa. Agora, a nível policial, o que eu tenho a dizer é que na nossa delegacia, mais de 30% das ocorrências no ano passado foram a respeito a drogas, ou tráfico ou uso. Porque nós temos um dado, doutor, e eu quero falar aqui com o Fabrício agora, porque nós temos um dado, doutor, que é alarmante. Metade dos nossos presos é droga. Metade dos presos do Brasil é problema de droga. Entendeu? Tá ligado, porque estava traficando, porque isso, porque aquilo, fez confronto com a polícia, por qualquer razão. Ainda que ele esteja preso como um homicida, a motivação do homicídio foi consequência dele estar ali ocupando um espaço. Se ele foi latrocida, ele quis tomar para si de alguém e tirou a vida de alguém para comprar droga. Então a droga, ela movimenta hoje os nossos presídios. Isso é dado fornecido pelos órgãos responsáveis. Em torno de 50% a 53% dos presídios brasileiros estão tomados por gente que de alguma forma veio pela droga parar nas mãos da polícia, ali estão trancafiados. Uns podem se defender, mais de 90% sequer têm assistência necessária sob todos os aspectos para ter um pouco de dignidade. Diga, doutor. Bom, uma pergunta que eu acho que deveria fazer é aquela pessoa, naquele momento, que está naquele local de uso de droga, ela tem a vontade, a liberdade, a consciência de tomar uma decisão a respeito da vida dela? Será que um familiar não poderia consultar uma mãe, ou um pai, ou um familiar que decidisse por ela naquele momento? Porque eu não sei, uma pessoa... A gente convive com pessoas que são... Não aquele usuário esporádico que de vez em quando... Aquela pessoa que... O recreativo, né? O chamado recreativo. Aquela pessoa que... E esse recreativo também, como a droga é proibida, ele financia o que acontece, né? É isso, eu entendo o que o senhor diz. Acaba que financia o crime. Grandes empregos e tal, que não tem essa consciência de que quando você está comprando um tênisinho do Paraguai, para colocar no pé, do Paraguai, que eu digo o seguinte, via contrabando,
você está entrando numa sonegaçãozinha de imposto, vamos dizer o seguinte, né? Tá, então você relativiza e tá. Agora, quando você entra na droga, aí é uma coisa muito complicada, quando você ajuda de alguma forma a financiar, ainda que seja a melhor das intenções. Fabrício, qual é a problemática, como é que você vê isso hoje no Brasil, hein? Com a tua experiência, com aquilo que vocês fazem? Quer dizer, N são as causas, né? N, não dá para dizer, se você olhar, eu ouço muitos discursos que eu acho que tem até argumentos honestos. É desagregação familiar, o sistema econômico, é não sei o quê, né? Problemas psíquicos da pessoa, orgânicos até, enfim. Mas o que fazer para minimizar isso? Bom, a gente tem que, na verdade, pegar um contexto histórico, né? Vamos ser bem breve. A droga, o álcool, drogas, ela sempre esteve enraizada na história humana, né? Desde os indígenas, né? Portugueses, espanhóis, ingleses, todos, chineses, a droga sempre esteve enraizada, né? Nos últimos anos para cá, né? Nos últimos séculos para cá, se tornou um comércio, né? E no Brasil mais ainda. Por quê? Aqui a gente tem a tríplice fronteira, né? Que facilita a entrada da droga no Brasil, tá? Principalmente os pontos de destino Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as grandes capitais, que é onde dá mais lucro. Né? Então você pega aqui 1 quilo de cocaína hoje, não sei quanto deve estar pagando, o cara vai pagar $100 que seja, 1 quilo de cocaína, leva para o Rio de Janeiro, lá ele vende isso daí por R$10 mil. Tá? Então, vamos falar em relação à Cracolândia hoje, de São Paulo, que é o vogue do momento. Tá? Não vou nem falar de Foz do Iguaçu, que é peixe pequeno, se parar para pensar. Tem como acabar com aquilo? Não. Não tem como acabar com a Cracolândia. Por quê? Você tem que acabar com os usuários de crack. E não tem como acabar com eles. Por quê? Primeiro, você tem que ver quem quer se tratar. Né? Aí, depois, esses que querem se tratar, onde você vai colocar eles? Quem vai ser a equipe responsável para ajudar nesse tratamento? Por quê? Dispende de lugar, dinheiro, equipe, recursos, né, que se torna extremamente oneroso, né? Aí as pessoas falam, mas tem que fazer a involuntária, tem que fazer a compulsória. Todo mundo sabe o que é a diferença de uma compulsória para uma involuntária? Não. Então as pessoas, tem que fazer internação involuntária, tem que fazer internação compulsória. Vamos estudar o que é internação compulsória. Compulsória é quando a pessoa não tem mais ninguém responsável por ela. Então, é quando já não tem mais pai, não tem mãe, não tem nada, ninguém, nenhum profissional responsável por essa pessoa. Que seja um assistente social do CRAS, que seja um assistente social do CREAS, um psicólogo, que fala, a gente vai junto com ele até a internação. Isso é compulsória. A pessoa não tem mais ninguém mais quer ser responsável por essa pessoa. Daí, em último extremo caso, né, eu vou sempre em audiência, compulsória, o juiz não vai assinar. Enquanto tiver um profissional que fala, a gente assina por ele. A involuntária, sim. A involuntária já é mais coerente. Por quê? A involuntária, se tiver um parente, se tiver algum profissional que possa falar, esse cara precisa internar, aí o juiz assina. Aí a gente pode inserir esse profissional na central de leitos, esse usuário na central de leito, e ele vai ser internado com uma desintoxicação. Aí a gente entra no outro ponto, né? A pessoa quer parar de usar droga? Às vezes até quer. Só que a gente sabe que a dependência química é o quê? É uma doença. É uma doença igual um câncer, é igual uma diabetes, não tem cura. Né? Eu sempre gosto de comparar, né? Aqui a gente está no Sim, é boa a comparação para o ouvinte entender. Vamos comparar, sim, o sexo. Né? O ser humano, né? Ele tem o desejo de fazer sexo. Por quê? Pelo prazer. Tá certo? Só que ninguém aqui vai sair estuprando as pessoas na rua, vai? Não vai, eu não vou. Não acho que ninguém aqui nessa mesa vai sair estuprando. Mas ele vai sentir desejo de fazer o sexo. A droga é a mesma coisa. A partir do momento que o indivíduo teve contato com a droga, seja cocaína, seja maconha, seja álcool, né? Ele pode ficar 10 anos, 20 anos sem fazer o uso. Mas ele vai sentir vontade ao longo desses anos. Só que ele vai aprender a controlar a vontade de fazer o uso. Só que isso requer o quê? Uma desintoxicação, todo um trabalho biopsicossocial, familiar, econômico, né? Então, mesmo assim, a gente tem que trabalhar dentro da visão da redução de danos. Quantos aqui já tentaram parar de tomar uma cervejinha? Acho que vários, né?
Mas daí chega naquele verãozão, né? Calorzão, você fala, putz, não, uma torre de cerveja ia ser... Seria o ideal. O ideal, tá vendo? Mesmo você não sendo dependente, você sente vontade. Tá vendo? E aí você pega o dependente químico, o usuário de álcool, isso daí multiplica por 1000. Então a gente tem que começar a entender o usuário. E aí vamos pegar os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos não teve a segunda geração de usuário de crack. Sabia? Ninguém sabia disso, né? Os Estados Unidos não teve a segunda geração de usuário de crack, como no Brasil. O Brasil já está na terceira geração de usuário de crack, que são os filhos do crack. Os Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles inibiram e acabaram com o tráfico de crack, com os laboratórios que fabricavam crack. Hoje tem a metanfetamina que está assolando eles. Tem crack? Tem, mas não é tanto. Então eles fizeram todo um trabalho de conscientização com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, mostrando, ó, isso daí vai dar ruim para você. Então tem outras drogas, eles conseguiram acabar? Não conseguiram, mas diminuiu muito. Se você pegar estudo, crack hoje nos Estados Unidos é muito pouco, tem muita metanfetamina, porque é fácil fabricar. E é mais fácil fazer dentro do país. Então, num resumo, Fabrício, essa internação compulsória, pelo menos naquilo que a gente tem acompanhado pela imprensa, por tua experiência, por esse teu conhecimento que você está relatando aqui para nós, e você tem todos os fundamentos. Então, seria mais a involuntária? Seria involuntária. Seria involuntária. A imprensa, eu acho que a imprensa não está sabendo lidar com isso, não sabe distinguir o que é involuntária do que é compulsória. E aí não chega a mensagem correta. Não chega a mensagem correta. As pessoas acham que chegar lá e pegar o dependente. Não é. Se ele tiver algum responsável por ele, ou algum profissional responsável por ele, pode ser involuntário. É muito mais fácil você internar um cara involuntariamente do que compulsoriamente. A pedido da mãe, do irmão ou de um profissional de saúde. Aqui no CAPS, a gente sempre faz, volta e meia, faz uma internação involuntária. Por quê? Passa por avaliação médica e fala, esse cara precisa internar. Chama algum responsável. Não tem familiar. Tem algum profissional e responsável por ele? Beleza, vai junto. Vai assistente social lá junto com ele no hospital. Pode ir um assistente social, pode ir um psicólogo, pode ir um enfermeiro, um técnico de enfermagem, alguém responsável por ele. Porque a compulsória é muito burocrática. Para você conseguir internar um cara compulsoriamente, vai 2, 3, 4 meses, até o juiz assinar. Só um minutinho, professor, deixa eu perguntar. Nesse contexto todo, Ivana, o que você gostaria o que você diz para nós em relação a isso? Pela tua experiência, por aquilo que vocês fazem. Bom, nós assim, não trabalhamos com a compulsória, né? Até porque demanda aí uma equipe diferente, um espaço diferente, e como o Fabrício bem colocou, é bastante burocrático, né? E também na última instância, quando já se esgotaram todas as opções, quando já não tem mais ninguém mesmo por aquela pessoa. Então, assim, trabalhar a compulsória hoje, desde que seja na Cracolândia, se torna inviável, né, devido a essa questão toda, né? Então, assim, a gente procura trabalhar muito também com a prevenção, né, com orientação, mas, assim, nosso acolhimento já também quando já se esgota, quando a família já não tem muitas alternativas, né, e acaba vindo para nós esse acolhimento. Aí a gente acolhe essa pessoa e passa por um tratamento de 9 meses. Então, assim, como bem o Fabrício também colocou, não tem cura. Então, assim, esse tratamento, ele não termina nos primeiros 9 meses. Então, a gente acompanha, a gente tem casos de 5, 10 anos acompanhando pessoas que estão em abstinência, né, em tratamento, que a gente fala contínuo, porque não tem cura. Então, essa pessoa ela precisa ser assistida. Então, quando se fala assim, olha, compulsoriamente vai se colocar essa pessoa para tratamento, não tem mais ninguém, não tem ninguém por ela. E aí ela passa, então, depois desse tratamento que eles vão fazer, de 3, 6, 9 meses, essa pessoa vai para onde, né? Se já se esgotou todas as alternativas. Então, assim, a gente busca fazer todo esse trabalho para que a vida inteira dela, ela tenha esse subsídio para dar conta de se manter em abstinência pelo resto de sua vida, né? É difícil. Então, assim, há nesse caminhar recaídas, né? Então, assim, a gente tem toda uma equipe preparada também para estar fazendo esse trabalho, rebuscando, reativando alguns valores, algumas questões que a gente trabalha. A gente trabalha em parceria com o CAPS-AD, ele é um dos órgãos que encaminha para nós, né? Quando já também é necessário, né, fazer esse acolhimento. Então, assim, para nós, quando se fala em compulsório, é um pouquinho mais difícil nesse sentido, devido a dar essa continuidade
pelo resto da vida dessa pessoa. O Enes, Nédio, entra na conversa e quem está no site Está entupido aqui de manifestações por parte do ouvintes, vou ler alguns deles. A primeira aqui da Adriana Camargo, é do Jardim Panorama, dizendo que é totalmente a favor do internamento, certo. Coloca compulsório, talvez seja involuntário, a partir daquilo que foi explicado por aqui, até porque diz que a droga é uma situação de risco para a pessoa, deve internar e deve dar todo o cuidado, não apenas sacar da rua a pessoa. Outra, do Jardim Tropical, é a Vera, diz que é a favor da internação de usuário de drogas, porque não tem condições deles tomarem uma decisão por aquilo que estão vivendo. E ele faz uma pergunta em relação à manifestação anterior, que acho que não entendeu, perguntando assim: por que o senhor é contra uma presidenta e a favor de um presidente? O senhor é contra a mulher na política? Não, eu sou a favor. Não me decepcione. Então só aproveita e faz a explicação. Como é que é o nome dela? Peraí. Não, então... A Vera do Jardim Tropical. Vera, o negócio é o seguinte, eu sei que você é minha amiga e eu gosto. Eu fui criado por uma mulher e eu me emociono quando eu falo da figura da mulher na minha vida. Eu perdi meu pai com 12 anos, então eu sei o que significa mulher na vida da sociedade. Eu não quero uma lacaia que chuta a gramática e pedindo para ser chamada de presidenta, uma bobalhona, fazer o que fez. Agora, quanto a uma mulher governar o Brasil, mas se tiver condições que venha, que vai ser muito mais humanizado o tratamento, muito mais querido, muito mais amoroso. Quanto a isso, não tem problema, viu, Vera? Eu sou contra exigir por conta, nunca foi nada, aí vem e quer ser presidenta. Eu acho um fiasco, uma bobagem. Mas vamos lá. Ok, outro que não se identifica, vai aí o recado, você que manda o seu recado aqui para o 998278200, aproveita e coloca o seu nome, mas diz: bom dia a todos, eu sou a favor da internação, pelo simples fato de que os que estão usando entorpecentes não têm a faculdade mental ao seu inteiro favor. Outro, também não se identifica, mas a favor do internamento compulsório. Outro, mandando o seu recado, inclusive com bilhete, já vamos ver esse detalhe. Outro, bom dia a todos aí da mesa, no Gramadão da Vila A, a partir das 20 horas, diariamente, há todo aquilo que já foi colocado antes, um grupo de pessoas fumando entorpecentes, especialmente coloca aqui como a maconha, e está se perdendo o controle. Aí coloca mais detalhes, inclusive diz que a Polícia Civil nunca fez nada naquela região em torno disso. Coloca aqui o ouvinte, que também não manda o seu nome, mas está aí. Tem mais um monte, daqui a pouquinho eu leio mais. Então, depois você vai lendo o restante dos nossos ouvintes que estão participando do programa. Antes, Fabrício, a resposta da Vera, bom, aí eu concordo, a Vera do Jardim Tropical, claro, entendeu agora. É uma questão gramatical, só isso. Até porque eu sou formado em letras, então quando você vê a maior autoridade constituída do país dá um chute na gramática. Aliás, ou política que prestava-se a dizer que o conhecimento era ruim, né? É proibido ter conhecimento, tem que ser raso, tu não pode estudar, tu não pode ler, mas não é essa a questão é voltar aqui. Fabrício, você queria acrescentar alguma coisa que você me pediu? Isso. Alguma observação? Mas antes, se você me permite, deixa eu voltar aqui com o professor Sérgio. Professor Sérgio, a Viviana falou aqui um negócio interessante, que eu também penso. Tá, tudo bem, vamos levar... voluntário, involuntário, vamos compulsivo, sem ser compulsivo. O fato é que tem jeito, então, eu sou sincero em te dizer, Fabrício, eu não sabia exatamente dessa diferenciação aí e tal. A rigor, então, existe mecanismo para todos serem internados. Ponto. Não é digamos, a discussão maior. Mas é exatamente isso que estava dizendo a Eliane. E depois? Então eu peguei, eu não tenho prazer, né? Eu estou desacertado na família, já se foi o tempo do emprego, não sei o que, tá bom, mas eu estou desintoxicado. E vou para onde? Exatamente. A reinserção social, o pós-tratamento é fundamental. Antes, quando vocês colocaram aqui a questão das motivações para o uso de drogas, em 1999, quando eu fiz uma pesquisa e produzi aquele livro sobre drogas, os 5 principais motivos que os 1000 entrevistados colocaram: influência dos amigos, curiosidade, problemas na família
insatisfação pessoal e falta de objetivos na vida. E isso, essa questão da família, essa questão da satisfação, tudo isso não termina numa internação, num tratamento na Sagrada Família, que é um tratamento maravilhoso de 9 meses. Ela tem que ter para onde voltar, uma família que a acolhe, um trabalho que a espere, uma comunidade, uma sociedade que lhe dê oportunidade. E o Fabrício falando, a questão dos Estados Unidos não ter a segunda geração do usuário de crack, a Unifesp, Federal de São Paulo, fez um estudo há 2 anos, Brasil, maior consumidor mundial de crack e o segundo maior de cocaína. Primeiro de cocaína, Estados Unidos. Então vejam como é delicado. E o bacana aqui, doutor Nelson, dessa mesa, é que nós temos delegado da parte da repressão. Nós temos Sagrada Família, o Fabrício, da parte do tratamento. E tem eu aqui, que tenho uma história de vida na prevenção. E são essas as 3 frentes mesmo, na questão da luta contra a droga. São as 3 frentes, é onde a gente tem que trabalhar todo mundo, mas a prevenção principal ainda, que eu vivo falando mundo afora e vou falar de novo, está dentro de casa. Os pais, é a família, não é delegar para a escola, para a igreja, para o Rotary, para o Lions, para não sei quem. É os pais serem os primeiros educadores. Então, o que a gente vê, infelizmente, no Brasil e no mundo, é essa falência muito grande nesse papel dos pais, sabe? De colocar objetivos na vida, satisfação pessoal, trabalhar a questão da curiosidade, a influência dos amigos, independente de uma separação ou não, porque é filho e pai separado, nada disso. É uma questão de educação de valores. Então, é isso que eu quero lembrar, doutor Nelson, de repente, para até ouvir mais os 3 convidados aqui, que são especialistas. Sim, e eu vou deixar uma pergunta, porque nós vamos fazer um intervalo comercial, que é o seguinte: esses trilhões todos de dólares que movimenta o mundo da droga no mundo, né? No mundo, aí não vamos falar de Brasil, Foz, no mundo. Como é que a gente enfrenta esse caixa por vontade, por filantropia, por algumas medidas de combate mais rigorosas e tal? Olha, o jeito não está dando resultado satisfatório. Não sei, os senhores aí que têm toda essa experiência, se teriam uma alternativa. Depois do intervalo a gente volta. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 12h18. Juliana escolheu casar, encontrou o par ideal, escolheu ter um filho, teve o segundo, resolveu parar no terceiro e formou sua família. Escolheu uma casa no campo, 3 quartos, vida tranquila, escolheu viajar de carro nas férias, escolheu as roupas, preparou a bagagem, encheu o porta-malas, escolheu a rota, o horário de saída e saiu. Mas a Juliana também escolheu furar o sinal vermelho. A sua escolha faz a diferença. No trânsito, seja consciente. Detran e Governo do Paraná. Luz é vida. Uma boa iluminação comunica. Em casa, um ambiente acolhedor. Na empresa, destaque e vibração. Na loja, sedução. Na igreja, misticismo e reflexão. Enfim, para cada caso, a Andi Materiais Elétricos alia tecnologia, inovação, as marcas consagradas em ambientes desejáveis. Só a Andi pode oferecer tudo isso com uma assessoria profissional, onde você venha otimizar custo e benefício. Andi Materiais Elétricos, Avenida Paraná 480, fone 3528-9192 em Foz. Ponha mais luz em sua vida. Ponha Andi Materiais Elétricos. A Destro atua no mercado de alimentício e construção, distribuindo confiança a seus clientes. Visite a empresa e confira nossos preços. Telha Multilite 4mm, 10,90. Telha Multilite 6mm, 39,90. Vaso com caixa acoplada em cepa, 229,90. Tubo esgoto 100mm, 27,90. Forro PVC 10,40 um metro quadrado. Argamassa porcelanato cinza 17,90. Oportunidades de fazer economia é na Destro. Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões, Vila Portes, fone 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança.
Economia todo dia é só no KF Supermercado. Você encontra as melhores ofertas para o seu dia a dia. Todas as terças e quartas são dias de feirão verde no KF Supermercado. Confira as ofertas. Almeirão maço, chicória maço, cheiro verde maço, 49 centavos. Tomate longa vida quilo, 98 centavos. Banana caturra quilo, 1,69. Peito de frango com osso quilo, 4,89. Paleta bovina desossada quilo, 12,98. Leite Terra Viva 1 litro, 2,29. Café Jandaia 500 gramas, 6,98. KF Supermercado, na Avenida General Meira, em frente à entrada do Clube Maringá, Jardim das Flores. Fone 3572-5904. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Celebrando 50 anos da RCC, a Renovação Carismática Católica da Diocese de Foz do Iguaçu convida você e sua família para o Cenáculo Diocesano, domingo, dia 11 de junho, no Ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, a partir das 8 horas da manhã. Acolhida, louvor, pregação, celebração da missa e vários momentos de oração por cura, com a presença dos pregadores Diego Garcia de Jacarezinho e Luiz César de Curitiba. Haverá também cenáculo para as crianças e praça de alimentação. Traga 1 quilo de alimento não perecível. 50 anos de Renovação Carismática Católica. Venha participar com a gente. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Nós temos um bloco de 20 minutos para terminar esse assunto, porque agora são 12 horas, 21 minutos e 57 segundos. Nelson, fala 12h22, mas porque agora são 12h22. A temperatura em Foz do Iguaçu, 16,7, a previsão do tempo é que chuva continua, vem frente fria por aí, amanhã a mínima de previsão é 15 graus em Foz do Iguaçu. Nélio, quem está no nosso WhatsApp aí? Vou aproveitar mais dois recados desse momento, um deles não se identifica, apenas no WhatsApp dele. Por que não se identifica? É você que não sabe identificar Não, é como uma pessoa, ela tem que colocar o nome dela na mensagem. O Dante é mais eficiente do que você de ler esses recados. Eu vou chamar o Dante. Dante, volta aqui, inventa alguma coisa que possa identificar as pessoas. E esse ouvinte, ele tem uma logo com o símbolo do Grêmio. Epa. Aí pode ler o recado dele? Pode, né? Aliás, hoje à noite tem a transmissão do jogo do Grêmio contra o Fluminense e também do Internacional contra o Palmeiras aqui pela Rádio Cultura. E ele diz o seguinte... Já ouviu falar enxada com a chumba? Ele não ouviu também, né? Gremista, vou te contar uma coisa. Colorado aqui. Acabou de mandar o nome dele, agora viu? Então não é um problema só do Dante, Jefferson. Jefferson, um abraço para você. Droga, prisão perpétua ao traficante ou pena de morte. Viciado, tirar das ruas com tratamento, pois ele mantém o tráfico cada vez mais e mais. Olha, independente do exagero do Jefferson no diagnóstico da solução do problema, tem países que têm pena de morte, tá? A Indonésia, salvo o melhor juízo, o governo estava sendo acusado de bancar milícias para matar usuários e traficantes. O governo mantendo milícias, o pessoal andando a paisana lá, e isso está na ONU, está sendo discutido na ONU, mas também a pena de morte. Nós tivemos brasileiros mortos fora do Brasil ano passado, que foram condenados, menino até de família aqui de Foz. Teve gente de uma família aqui de Foz do Iguaçu, e também nem a pena de morte me parece que consegue dar conta do recado disso. Talvez pudesse minimizar um pouco, como diz o delegado, aqui em off, não sei se falou no ar também, é a questão do... Tira esses bilhões todos de lucro para esses caras, quem sabe eles tenham menos vontade de praticar isso. Vocês me dão licença, deixa eu só colocar aqui, que você já vai terminar. Okay. A Edilene da Pernambucana, bom dia, Edilene. Ela já tinha pedido há cerca de 10 minutos para falar no ar aqui. Quais são as ofertas da Pernambucana, Edilene? Bom dia. Bom dia, Nelson. Então, estamos ligando aí para oferecer para o cliente, na verdade, nosso cartão Pernambucanas, né? Você, cliente, que vem até a loja hoje, que ainda não tem o seu cartão Pernambucanas, e fazer com a gente o seu cadastro, vai estar ganhando aí 10% de desconto na primeira compra.
e também vai estar ganhando um super brinde aí com a gente. Temos diversas promoções no setor de vestuário, casacos, aí agora está vindo o frio, né? Vai chegar o inverno. Temos também sapatilhas, cama, mesa e banho, jogo de lençol e celulares e muito mais. Cadê o Aldo, Edilene? Aldo está fazendo treinamento, está viajando. O Aldo está fazendo treinamento para vir fazer mais ofertas, é isso? Para vir trazer mais ofertas aí, novidades também do cartão Pernambucanas. Agora também você pode baixar o seu aplicativo e receber a sua fatura do seu cartão no seu e-mail. Mas Edilene, vocês estão muito modernos. Eu gosto daquele quando era o carnezinho, assim, na Pernambucana. Carnê. A gente Então, dava uma tem opção de cuspidinha na pagar. ponta do dedo aqui para contar quantas parcelas ainda faltavam, entendeu? Toda vez que a gente pagava uma. Mas chegava lá, fazia. Agora já está todo modernizado, né, Edilene? A tecnologia invadiu o nosso mundo, né? Verdade. Então a gente também está aí modernizando. Mas assim, para os clientes virem aí hoje, atendimento na Avenida Brasil até às 19 horas, né? Fazer o seu cartão e ganhar um brinde aí e também participar das nossas promoções. Ok. Edilene, obrigado pela tua participação. Bons negócios aí para as casas pernambucanas. 12h26, temperatura de 16,8, termina, né? Em cima até da manifestação do professor Sérgio agora há pouco, o Rainério Wenzel, que daqui a pouquinho, 13h30, começa o programa Mão Amiga, diz que um dos temas que vão ser tratados hoje é a autoridade dos pais, tocando diretamente na questão do tema das drogas. O princípio da autoridade materna, paterna, né? Gente incentivando adolescente cuspir em policial, gente incentivando jogar pedra na viatura, professor que não apanha dos alunos, não deixa o menino exercitar sua criatividade, né? Quer dizer, o princípio da autoridade do professor, sou sincero em dizer, eu não estou dizendo que é causa, mas tudo isso vai contribuindo nessa situação toda. Vamos fazer uma rodada para finalizar o programa, porque isso aqui Iviana Silva dos Santos. Me diz uma coisa, Iviana, para a gente terminar aqui, programa para a gente, é o tipo daquela que a gente pode perder o ônibus e a conversa continua boa. O que você, assim, resumidamente, poderia dizer o seguinte: olha, por tudo aquilo que vocês fazem, que é um trabalho maravilhoso, é reconhecido pela sociedade, o que deveria fazer que seria fácil de ser feito? Né? Não vamos fazer aqui uma discussão em nível de ONU, vamos fazer uma discussão aqui nossa, aqui doméstica. O que poderia ser feito para ajudar, não acredito, infelizmente, na erradicação, mas pelo menos desincentivar o uso da droga? Bom, a gente costuma falar muito da prevenção, né? Como até o professor Sérgio colocou. Trabalhar a prevenção é um dos caminhos, né, mais viável. Claro que depois que essa pessoa ela já está, né, no mundo, né, da drogadição, a gente aí tem que colocar todos os... Aí é consequência, né? Isso, aí o trabalho em rede vai ter que começar a funcionar de uma forma para que a gente possa estar trabalhando com esse usuário, para que ele possa ter noção do que vem acontecendo. Então, assim, na Sagrada Família a gente usa todo um protocolo, né, de atendimento. A gente gosta de trabalhar em rede, que é importante, né, esse fortalecimento. A gente trabalha muito com as famílias, porque as famílias elas são codependentes, então a gente acaba trabalhando muito com elas, justamente para que eles também possam estar voltando todo aquele valor que eles tinham, toda a dinâmica de vida que eles tinham até então conhecer o mundo das drogas, né? Então a gente acaba trabalhando todas essas questões, resgatando lá atrás e aí fazendo com que esse trabalho, tanto com a família quanto o usuário, funcione simultaneamente para que a gente consiga ter um resultado positivo lá na frente. E a partir do momento que eles, enquanto usuários, entendam que isso é uma doença que é para a vida toda, que eles vão ter que fazer esse tratamento para a vida toda, aí sim a gente consegue minimamente ter condições de resultados positivos lá na frente. A gente tem um grupo de reinserção social que acontece na Sagrada Família, onde a gente atende pessoas que já têm 5, 7, 8 anos, que já saíram desse mundo e que tem essa consciência e vive hoje tranquilamente. Agora são 12 horas e 29 minutos.
Doutor Valceli, o que o senhor gostaria de colocar no final, na experiência do senhor como profissional e alguma opinião que o senhor queira expressar que o senhor não colocou aqui? Bom, eu acho que uma das questões levantadas logo na abertura do programa sobre por que Foz não existe essas cracolândias, um pouco foi respondido pelas instituições, né? O trabalho é um trabalho sério e que deveria ser reproduzido, né? Pelo visto, as instituições aqui funcionam. Obviamente, Foz tem outros atributos que dificultam a criação dessas cracolândias, mas funcionando as instituições de tratamento desses usuários, eles não vão ficar abandonados ali na rua consumindo drogas. Eu acho que a questão da droga realmente é partir do onde você quer chegar, né? Qual que é um estudo mais sério, onde se quer chegar, o que se quer fazer. A questão das drogas. Trata-se de uma questão que a repressão policial simplesmente não irá resolver. O seu Agenor lá do Três Lagoas, ele ligou e disse que antigamente o salário de um pai de família era capaz de sustentá-los. Hoje em dia as famílias, sobremaneira aquelas famílias mais humildes, materialmente, as mães precisam trabalhar. É a questão da criança ficar quase que sem assistência da mãe, do pai, o dia todo. Eu quero pegar nesse gancho do seu Agenor aqui, daí eu volto para o Nélio e encerro com o Fabrício, quero falar com o professor Sérgio. Professor Sérgio, faz anos que eu ouço o núcleo maior da sua pregação, da sua abordagem em relação à questão da droga, e até o senhor teve programa aqui na Rádio Cultura. O senhor reforça muito essa questão familiar, do seio familiar. Eu concordo com o senhor. É a base celular, é a primeira célula social que haveria de ter o maior reforço dos valores do bem, que a coisa pudesse ali e tal. Eu não gosto muito dessas discussões que antigamente era melhor, que antigamente é pior e tal, porque o mundo vai se adaptando, o mundo é dinâmico, vem a tecnologia, vem a ciência, explica alguma coisa, descobre outra, e o que era uma verdade lá atrás, de repente se está relativizada, quando não já desapareceu nesse momento. Mas não devemos perder que realmente o núcleo familiar é uma coisa muito forte no sentido de prevenir várias doenças, né? Inclusive essa da qual nós estamos abordando, que é a questão da droga. Só que tem uma coisa, professor Sérgio, se nós formos hoje nas varas de família, neste momento em que fóruns estão funcionando, ou que vão funcionar no período da tarde, o melhor bar da cidade não tem a movimentação dos corredores que tem ali na vara de família, tá? Os melhores bares da cidade não tem. Tá? A melhor loja, com a melhor promoção, inclusive a pernambucana, que não vai ter tanto freguês quanto você vai encontrar. Pode ser terça, quarta, quinta, pouco importa. O que você tem ali? Retratos. Mãe chorando, sogra querendo matar o genro, que o cara não aparece, faz 5 meses, não manda dinheiro, está grávida, pedindo um favor ali para alguém para saber quem que é o pai, quem que é a mãe e tal. Nós não podemos desprezar que esta é uma realidade e que os chamados núcleos familiares, e assim como o senhor, eu tive a minha PR, Associação Paranaense de Reabilitação, de longos e longos anos, né? Que é voltado, Fabrício, para o atendimento aos portadores de deficiência lá em Curitiba. Qual era um problema muito sério? A criancinha sendo criada pela avózinha, pelo avô, pai está pelo mundo, a mãe não sabe, parece que até ontem à noite estava não sei que lugar, mas não sabe se vai para lá ou se vai para cá. Como que nós vamos falar de organização familiar com esta realidade? E daí dizer, os pais, as mães têm que se preocupar, em que pese também nas boas famílias acontece o problema da drogadição, e a gente sabe disso. Mas essa questão, pois é, o senhor que já foi deputado, inclusive, e com certeza pretende ser novamente. Olha, a questão da família, não tem como a gente negar. A droga, hoje, ela avançou sobre qualquer classe social, baixou a idade de iniciação. É um problema, é uma epidemia. Você veja, o Pelé, problema com o filho dele. Sim. Então, essa questão, por exemplo, da avó criando a criança, da família desagregada, da pobreza, tudo isso, tudo tem reflexo na questão do uso de drogas. É um mosaico que compõe as causas. Mas veja bem, doutor Nelson,
a gente tem que bater o pé e teimar, porque, por exemplo, a questão de uma criança que está abandonada aí, ela já é a consequência de um problema na família lá atrás, de valores. Então, eu ainda insisto que a base de tudo isso está nos valores que os pais, principalmente, passam para os filhos. Veja bem, você falou que a gente insistia que antigamente era melhor. Sócrates, quase 3.000 anos. Fala dele, estou abrindo aspas, amigos ouvintes. Nossa juventude ama o luxo. Zomba das autoridades. Não tem sequer respeito com os mais velhos. Nem sequer se levantam, descruzam as pernas quando uma pessoa idosa entra na sala. Agem como verdadeiros tiranos. São simplesmente uns mal educados. Quase 3.000 anos na Grécia. Há 3.000 anos, lá em Israel, rei Salomão escreveu, 22:6, Provérbios. Ensina para a criança o caminho que ela deve andar. E até o fim da vida, ela não se desviará desse caminho. 2.000, gente, no ano 570 a.C., nasceu Pitágoras. E ele disse para nós, educa o menino, se não quiser punir o homem. É o que nós estamos vendo hoje. Essa falta de limite, essa falta de educação, que a gente não dá quando o menino tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, a polícia tem que dar um tiro nele com 21, 22, entende? Então, isso é histórico, isso é de milênios já, essa questão familiar. Mas hoje, com toda essa questão da luta pelo dinheiro, assim, materialismo, e agora vem também a internet, e toda essa loucura que está o mundo de hoje, ela se agravou muito. E eu me preocupo muito onde nós vamos chegar com tudo isso. Então, eu quero dizer para os pais que estão nos ouvindo. Inclusive, doutor Nelson, eu deixo meu telefone aqui na Cultura, meu celular, e estou disponível para qualquer cidade que está escutando nesse momento, em qualquer instituição, igreja, escola, em qualquer lugar, para fazer esse trabalho meu voluntário para pais e para jovens, nas escolas, igrejas, clubes de serviço. Mas doutor Nelson, nós temos que insistir, eu vou continuar insistindo, estou com 54, faço há 30 anos esse trabalho, e até morrer de velho eu vou batalhar em cima da base mesmo, que é o papel da família. 12h37, Fabrício, cabe a você por 3 minutos fazer as suas últimas observações. Fiquei com o menor tempo possível. Bom, vamos pegar lá. A família é importante, né? Eu trabalho com a linha final, eu trabalho com o dependente químico, com o alcoolista. Né? O nosso trabalho, ele é paliativo. Por quê? O paciente hoje está bem, o usuário hoje está bem, mas amanhã pode estar recaído. Entendeu? A gente trabalha com essa questão, a iminência dele recair. Então, a gente trabalha para ele se manter o maior tempo possível a abstinência. Isso se chama redução de danos. Eu acho que hoje todos os países do mundo trabalham com isso, com a questão da redução de danos, que é o indivíduo permanecer o maior tempo possível em abstinência, porque não tem cura. Qual que é a solução hoje? A maioria falou aqui, é tratar a geração que vem. Não adianta a gente achar que vamos tratar o indivíduo para ele levar uma vida melhor. Ele vai levar uma vida melhor? Vai. Mas e os que estão vindo? É o trabalho da prevenção, é o trabalho da orientação, é um problema social, como o delegado falou, não é um problema de segurança pública. Tudo isso daí é consequência do uso de droga. A gente tem que trabalhar hoje a questão social, né? Aquela família que o pai tem que trabalhar 12, 16, 20 horas, que tempo vai ter para a família dele? Aí a mãe tem que trabalhar também. Aí deixa o filho na creche, fica lá na creche 10 horas, 8 horas, 5 horas, não sei. Então, que educação vai ter isso, essa criança? Então, a gente tem que trabalhar a geração que está vindo. Aí sim, lá no futuro, essas crianças vão ter educação. E elas vão começar a não procurar a droga como refúgio. Não vão começar a procurar aquele bandido lá do bairro dele e falar, te dou uma pistola aí para você se sentir homenzinho. Por quê? A criança, ele vai ver aquela como uma figura de autoridade. Porque o pai não é mais figura de autoridade, a mãe não é figura de autoridade. Então, o CAPS hoje, a gente tem o CAPS infantil, que a gente está colhendo isso. Essas crianças que estavam lá naquele meio. Completou 16, 17 anos, já fica lá na boca da favela com a metralhadora para informar o traficante lá de baixo. Ó, o rapaz está aqui, quer descer. Então, hoje é um problema social, não é de segurança pública. Né? E só para finalizar em questão a São Paulo, que as pessoas estão falando que o Dória está abusando, ele não está abusando. Né? Então, aconteceu, ele tirou a galera de lá, os usuários, colocou todas as equipes de NASF, CREAS, CRAS, para estar auxiliando aqueles que querem parar de usar
para fazer internação voluntária, tá? E agora vai começando a segunda leva, que é a internação involuntária. Então, as pessoas dos NASFs, CREAS e tudo mais, agente de saúde, estão entrando em contato com familiares ou com algum profissional para fazer essa internação involuntária. E o último passo vai ser a internação compulsória. Entendeu? Então, ele está querendo acabar com aquilo, mas de uma forma organizada. Só que a mídia pega como se estivesse pegando todo mundo à força e colocando. Não é bem assim o negócio. Porque tem direitos humanos. Entendeu? Então, o Dória está indo pelo caminho correto? Tá. Há controvérsias? Há controvérsias. Sempre vai ter aquele que vai ser contra? Sim. Não é igual aqui em Foz, tem vários que... mas a gente não pode obrigar a internar o indivíduo. Assim como tem outros que falam, tem que internar. Né? Mas a gente tem que pensar assim. Prevenção. É em escolas, é trabalhar a família, né? É trabalhar um novo futuro. Porque os que estão envolvidos, infelizmente... vai ser paliativo. Fabrício, eu tenho saudade de um tempo, isso eu tenho saudade de um tempo, que professor na minha comunidade mandava mais que delegado. Mandava mais que delegado, doutor. Te enxergava na rua, só faltava dizer, a tua mãe sabe que você está aqui? Pronto, acabou. Já vai para casa, já deu a sentença e estamos conversando. Teve uma discussão que isso aqui vale até uma pauta para uma outra discussão. Qual é o papel da escola? E levaram a escola para ensinar única e exclusivamente o didatismo acadêmico, o 2 mais 2 são 4, não sei o quê. Já nem isso estão dizendo que é mais o papel da escola, já nem isso, entendeu? Então, eu não sei como é que nós vamos terminar isso. Doutor Vacilei, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E essa época aí era que os problemas não precisavam chegar até a polícia, até a delegacia, eram resolvidos antes, né? Claro. Tem um delegado amigo meu, Leandro Totino, que ele fala uma coisa interessante. Quando as pessoas estão doentes, elas precisam de médicos e de enfermeiros. Quando a sociedade precisa cada dia mais de polícia, de justiça, de poder judiciário, como foi dito aqui, que estão lotados, é uma sociedade doente. É uma sociedade que precisa ser tratada. Quando todas as demais instituições não deram a resposta positiva em relação à criança, ao adolescente, ao jovem, você chamou a polícia, o que a polícia vai vir fazer? Polícia, justiça, né? Que os conflitos não são só criminais. Ela vai vir usar de força, né? E aí, situações de violência são estabelecidas, etc, etc. Ivânia, obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Fabrício. Obrigado, professor Sérgio. Eu vou para o intervalo. Tem alguém nesse assunto ainda, Nélio, que... Tem alguns, vou ler um que se coloca como crítico, também não mandou seu nome aqui, mas coloca assim, que retrocesso, a impressão que se tem é que estamos caminhando para o fascismo, onde tentamos fazer uma raça pura, me parece que todos aí são perfeitos e querem apontar o dedo para os imperfeitos. Não. Todos somos diferentes, vivemos numa sociedade desigual, tem que pensar em como recuperar e tratar e não apenas em como separar, mas fica aí o registro ao ouvinte da cultura. Ok. Vamos para o intervalo e voltamos para terminar o programa.